Então, pessoal, uma das perguntas mais recorrentes que a gente tem aqui é quando a família lá encontra a educação domiciliar e naquele momento que ela está encontrando a educação domiciliar, os pais ainda estão trabalhando fora, tanto o papai como a mamãe. O que que acontece? Nesse momento, a família ela começa a se deslumbrar com a educação domiciliar, ela começa a conhecer mais esse mundo, ela começa a ver que existe uma possibilidade além do que aquilo que ela foi ensinada. Além de enviar os seus filhos para a escola, ela pode estar assumindo isso. Então, de forma muito recorrente, eu recebo mensagens de mães, normalmente de mães, que perguntam: Emerson, eu ainda trabalho, como que eu faço para iniciar a educação domiciliar? É possível educar meus filhos em casa ainda trabalhando? É possível eu assumir essa responsabilidade ainda tendo uma responsabilidade fora? Porque o que que acontece? É muito provável que essa família, depois que ela descobre a educação domiciliar, ela passe por um processo de autoeducação, de conhecer o novo, de conhecer como é o ambiente de educar em casa, e ela queira trazer isso para dentro de casa. Só que ao mesmo tempo ela ainda tem necessidades, né? Por exemplo, de ajudar em casa em algum aspecto, porque existe uma necessidade. Porque o marido precisa de um apoio para que consiga fazer determinada coisa. Ou às vezes porque simplesmente é usual. A esposa tem que trabalhar e eu preciso ajudar em casa para fazer alguma coisa, ter alguma regalia que de uma forma ordinária eu não teria. Então a gente precisa avaliar esse caso que acontece de forma muito recorrente com um pouco de cautela. É difícil de simplesmente responder vai ser assim ou tem que ser assim. Cada caso é um caso. A primeira situação que você precisa avaliar é o seguinte: de fato, você precisa trabalhar fora? E aí eu estou falando diretamente para a mamãe. Porque existem casos que não precisa. Eu já recebi várias vezes comentários de mulheres falando: Emerson, eu não preciso trabalhar fora, mas o meu marido quer que eu trabalhe fora. E não precisa, é simplesmente porque ele quer, porque ele não quer que eu fique em casa com a nossa filha, por exemplo. Então, assim, é importante vocês terem uma conversa honesta dentro do lar, entendendo quais são as responsabilidades do homem, da mulher e avaliar se de fato a esposa precisa trabalhar. Existem casos, e aí a gente precisa entender que tanto o homem ou a mulher, eles não têm o cônjuge, ou seja, são separados, ou o cônjuge faleceu, ou aconteceu alguma coisa onde a mulher ou o homem estão sozinhos. Eu já recebi os dois casos onde o homem, por exemplo, foi abandonado pela esposa, onde a esposa não tem mais o marido. Nesse caso, a gente também precisa avaliar com uma cautela. O que que a gente faz de fato nesse momento? Porque eu entendo o seguinte: se não houver ajuda externa, por exemplo, de um pai, de uma mãe, de um tio, de alguém que de fato possa ajudar no processo, fica muito difícil de assumir uma responsabilidade integral de educar seus filhos em casa. Isso não significa que seja impossível, mas se torna muito difícil. Então são casos que a gente precisa literalmente planilhar e começar a avaliar situação por situação para ver o que é possível e o que não é possível. Vamos avaliar um caso onde o marido e a esposa são casados, uma família tradicional, onde as coisas estão acontecendo de forma natural na sociedade de hoje, onde a esposa está trabalhando e ela está trabalhando porque existe uma necessidade. Vamos considerar que as famílias, de forma geral, trabalham papai e mamãe porque existe uma necessidade de fato que o casal trabalhe. Então, o que que acontece? Nesse caso, é importante que a família se organize para que, em algum dado momento, a mãe possa sair do emprego e ela possa ficar em casa de forma integral e aí assumir de forma integral a educação dos nossos filhos, né, dos seus filhos, no caso. Para que isso aconteça, a gente precisa de fato ter um planejamento. Então, aí em paralelo, o que que você precisa fazer? Precisa fazer um planejamento tanto de se desligar do trabalho, e aí isso vai demorar um tempo, como nesse paralelo, né, nesse interim, está se capacitando para fazer essa educação. Então, está lendo bons livros, está ajustando a rotina no lar, está organizando o lar de forma geral. Então é importante você fazer isso de forma processual. É importante que você entenda que assim, não adianta, olha, agora eu vou fazer educação domiciliar e vou largar tudo. Vou fazer educação domiciliar e eu vou abandonar tudo que eu pensava antes e agora vou fazer tudo novo. Porque não acontece assim, pessoal. Não acontece. Se você simplesmente
querer largar a escola, querer largar o emprego e falar assim, ó, amanhã eu não vou mais trabalhar, amanhã eu não vou mais mandar para a escola, isso é uma coisa irresponsável. Por mais problemas que a escola local possa ter, ou por mais desavenças que você possa ter com o sistema educacional, é importante você entender que a gente não pode simplesmente largar tudo. A gente tem que fazer algo de forma pensada, organizada, tirando suas dúvidas, por exemplo, em alguma comunidade, colocando suas dúvidas aqui mesmo, como vocês têm feito no YouTube. Esse vídeo, inclusive, é uma resposta recorrente dos comentários que a gente tem no YouTube, para que você consiga entender que é importante ter esse planejamento. É importante ter leitura sobre o assunto, é importante conversar sobre o assunto, educar em casa, assumir a responsabilidade, não é simplesmente trazer a criança para casa e deixar de enviar para a escola. Então você pode fazer nesse processo, por exemplo, o acompanhamento mais fiel da educação do seu filho na escola, coisa que poucas famílias fazem. Participar daquelas APP, Associação de Pais e Professores, ver de fato o que está acontecendo, acompanhar a lição de casa, acompanhar o que a escola está ensinando. Pode ser que nesse processo você fique mais estressado ainda, porque fala, poxa, é isso que estão ensinando meus filhos? E aí você gostaria de acelerar o processo. Você tem que entender que é um processo. É um processo. Por mais que você queira acelerar o processo, você tem que o quê? Se capacitar, se organizar, se estruturar. E aí sim, por exemplo, pedir demissão do trabalho e falar, olha, daqui 30 dias eu não trabalho mais, porque a minha casa já está organizada, o meu conhecimento já está estruturado, o meu filho já sabe de forma bem harmoniosa que a mamãe e o papai estão acompanhando ele, e aí você pode, de fato, cortar o cordão umbilical e começar a educar em casa. Porque você já está fazendo isso de forma processual. É muito importante. Isso pode acontecer tanto com um casal, onde a esposa trabalha fora, como pode acontecer com um papai ou uma mãe que são solteiros, né, por algum problema específico, e também gostariam de fazer isso. A mesma coisa vai se aplicar. Você vai ter que fazer um processo, você vai ter que percorrer um caminho gradativo. É importante que a gente tenha isso em mente. Eu não posso simplesmente querer mudar. Isso pode ser ruim para você, pode ser ruim para a criança, pode ser ruim para todo mundo. A gente não deve fazer isso. Ah, Emerson, mas eu não aguento mais a escola. Ou seja, eu entendo isso, eu ouço isso toda hora, mas a gente tem que entender que a gente não pode ser imprudente. A gente tem que assumir a responsabilidade de forma responsável. Imagina o seguinte, você sabe que daqui a um mês o seu filho vai ser jogado no mar. Você tem um mês para aprender a nadar. Você tem um mês para aprender a salvar uma pessoa que caiu na água, o seu filho foi jogado na água. Nesse um mês, você tem duas escolhas. Ou você começa a treinar e aprender a nadar e salvar uma pessoa, você tem 30 dias para isso, você simplesmente vai sair, daqui 30 dias você não vai fazer nada e você vai se jogar no mar, vai tentar salvar o seu filho. O que acontece? Os dois morrem. A chance de sobrevivência é praticamente nula. Então você tem a chance de se preparar, você não precisa se desesperar. Você simplesmente começa a se preparar. Você define um tempo. Emerson, define 6 meses. Então você tem 6 meses para ler, por exemplo, os 8 livros livros essenciais para começar a educação domiciliar, que a Educalar sugere. Você tem 6 meses para entender e organizar o seu lar. Você tem 6 meses para avaliar a educação e falar, poxa, eu entendi quais são os problemas, eu entendi o porquê, qual é o meu propósito de educar em casa. Você tem 6 meses para começar a mudar e organizar a sua vida financeira. Você tem 6 meses. Enfim, cada família ela vai ter um tempo definido. Cada casa é uma casa, cada lar é um lar. Cada necessidade de uma família é diferente. Então você tem esse tempo de organização para que as coisas funcionem. É importante você ter isso em mente. Vocês entendem? Então o que eu defendo? Eu defendo que essa mudança ela deve acontecer de forma processual. Mudando de forma bem pensada, bem organizada. Porque daí você de fato vai conseguir garantir que a coisa vai funcionar. Sabe o que acontece às vezes? Isso eu já ouvi diversas vezes. A criança ela está tão apegada aos problemas da escola, ela não entende que realmente ela vive um problema e ela tem um apego às crianças, aos amiguinhos da escola. Aí os pais tiram a criança da escola, a criança ela começa a se sentir isolada dentro de casa. Isso é um problema. A família não conversou com a criança, não explicou o que ia acontecer, não começou a fazer o acompanhamento, simplesmente tira da escola.
não explica nada, não faz, vai lá e simplesmente arranca da escola. Quando a criança é pequenininha, é tranquilo, vai lá, conversa, a mamãe vai trazer para casa. Mas quando tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, onde já tem um vínculo de anos com a escola, com as crianças, como faz? Precisa, de fato, cortar o cordão de relacionamento com as crianças, não deixar mais brincar junto, por exemplo? São coisas que a gente precisa avaliar. São coisas que cada família vai precisar avaliar. Como eu já vi casos de crianças serem tiradas da escola e falar, melhor coisa que aconteceu. Eu não aguentava mais ir para a escola. Eu não aguentava mais me submeter a isso. Então existem várias realidades. Você precisa entender qual é a sua para que de fato você consiga aí trazer a melhor solução para o seu lar. Eu acredito sim que a educação domiciliar é o melhor caminho, inclusive se a gente for comparar com uma escola clássica cristã, eu realmente acredito que os pais podem fazer um trabalho muito melhor que inclusive escolas clássicas, contudo, existe a necessidade de se doar, existe a necessidade de se capacitar, existe a necessidade de realmente dedicar tempo para aprender e para estudar. Agora, por exemplo, se você tem uma escola cristã clássica na sua cidade, também não é ruim você avaliar colocar o seu filho lá. Mas você precisa entender que a sua responsabilidade perante o ensino dos seus filhos não muda. A necessidade de acompanhar, a necessidade de participar de fato ainda continua existindo. Então a gente precisa ter uma mudança de mentalidade para que de fato você entenda qual é o seu papel no lar, você entenda qual é o seu papel na educação dos seus filhos, para de fato tomar uma decisão acertada e não ficar mudando. Eu li um outro comentário no YouTube onde a mamãe falava assim, Emerson, eu estou doente e eu não consigo mais continuar. Perdi 1 ano e meio. Eu respondi assim para ela, se você de fato fez educação domiciliar, você não perdeu 1 ano e meio. Se você de fato se dedicou, você não perdeu, você acrescentou e muito para a vida das crianças. Ah, mas ele vai precisar voltar a uma série. Não tem problema. Isso não é um problema. Algum de vocês que estudou ensino fundamental, estudou ensino médio, fez uma faculdade, foi cobrado em algum momento, olha, qual foi a série que você repetiu? Que nota você tirou lá na 4ª série? Não. Então, assim, não se preocupem. O ensino ele tem que realmente acontecer e ensinar para a vida. Avaliem com carinho essa situação. É importante. Acho e fico muito feliz que outras famílias que muitas vezes nem consideravam isso, estão considerando. Mas eu gostaria que você considerasse isso de forma bem responsável, porque daí vai funcionar. Aí eu garanto que vai funcionar. Simplesmente sair cortando as coisas e mudando de um dia para o outro, eu não acho prudente. Então avaliem com carinho, eu espero aí que vocês tenham sabedoria, orem a respeito, conversem em família, que Deus possa ajudá-los nesse caminho, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.